Desde o surgimento da vida na Terra, há mais de 3,5 bilhões de anos, todos os ecossistemas aquáticos e terrestres permaneceram em contínua mudança. Até pouco tempo, as modificações ambientais estiveram relacionadas com a evolução das espécies, com alterações climáticas associadas a ciclos astronômicos, com a tectônica de placas ou mesmo com a ocorrência de grandes catástrofes naturais, como erupções vulcânicas ou impacto de asteroides. Mais recentemente, um novo agente está causando mudanças profundas na Terra e na sua biodiversidade: o homem. As alterações do meio ambiente, como a intensificação do efeito estufa, o desmatamento da Amazônia e da Mata Atlântica, a expansão das atividades agrícolas sobre o Pampa e o Cerrado, a poluição e alteração de ciclos hidrológicos de rios e lagos, e a acidificação dos oceanos, são impactos humanos relevantes que ameaçam não só a biodiversidade e a estabilidade dos ecossistemas, mas também o bem-estar da sociedade, a atividade econômica e a própria sobrevivência da humanidade. Entender e dimensionar o impacto do homem no ambiente natural é uma questão da maior relevância, reconhecida através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. Para isso, é fundamental o desenvolvimento de pesquisas ecológicas de caráter sistemático e permanente, tanto em ambientes aquáticos como terrestres. Neste contexto de mudanças ambientais, é extremamente importante nós mapearmos e conhecermos como as alterações ambientais interferem na biodiversidade. Para isso, o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, lançou no ano de 1999 o programa PELD, um programa de pesquisa ecológico de longa duração. Programa esse que hoje é cofinanciado por agências estaduais, no caso do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. Bom, aqui no sítio PELD, do Promata, nós temos vários grupos trabalhando. Isso inclui alunos de pós-graduação a nível de doutorado, de mestrado e alunos de graduação fazendo a sua iniciação científica. Hoje temos grupos trabalhando com aves, com mamíferos, com anfíbios, com abelhas, com aranhas, com DNA ambiental e incluindo florestas e campos. Esses projetos em conjunto, de forma continuada, podem nos fornecer, num futuro de médio e de longo prazo, uma ideia muito clara de como este ambiente está evoluindo. Se a diversidade está mantida constante, se ela está aumentando ou diminuindo em função dos impactos humanos. O sítio PELD Promata foi estabelecido em uma área de Mata Atlântica, um dos biomas mundiais mais ameaçados, e por isso é considerado prioritário para a conservação. O Promata é uma área de 2.400 hectares, contemplando fragmentos de floresta umbrófila mista à floresta de araucárias e floresta umbrófila densa à Mata Atlântica propriamente dita, assim como fragmentos de campos de altitude. A área foi adquirida em 1993 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, com importante apoio da empresa Steel e da Universidade de Tübingen, da Alemanha. Em 2019, a área foi convertida em uma RPPN, uma reserva particular do patrimônio natural, garantindo a perpetuidade do compromisso da PUC-RS na conservação da biodiversidade, assim como na mitigação do impacto decorrente da expansão das atividades humanas. A sede da RPPN Promata foi inaugurada no ano de 1996. São 900 metros quadrados de área construída, com espaços diversos. Temos um refeitório, uma sala de estar, temos alojamentos coletivos para 8 e 10 pessoas e temos suítes individuais para receber pesquisadores e grupos de estudantes. Dispomos ainda de um conjunto de laboratórios para processamento das amostras,
equipamentos como microscópios, estereomicroscópios, balanças e uma sala de aula para apresentação de seminários e discussões diversas. Nós temos ainda duas casas que chamamos casas de pesquisadores, são unidades avançadas que podem receber até 4 ou 5 pessoas, com alojamento, com camas e com cozinha completa. A atual crise climática global afeta a estrutura, dinâmica e composição de ecossistemas naturais. Os efeitos variam conforme fatores e condições locais, levando a diferentes respostas das espécies e mudanças nas propriedades e serviços ecossistêmicos, como produção de biomassa e ciclagem de nutrientes. Para avaliar os efeitos e prever melhor as consequências das mudanças climáticas, são necessários dados de monitoramentos de parcelas florestais mantidas em longo prazo, em diferentes regiões do mundo. Nesse sentido, existem redes de parcelas permanentes que compartilham dados para conhecer a dinâmica temporal das florestas. Na Amazônia, por exemplo, os dados demonstram uma diminuição na capacidade dessas florestas em acumular biomassa devido ao aumento da mortalidade de árvores grandes, que ultrapassa o aumento em biomassa observado via crescimento. A dinâmica temporal da biomassa é aspecto-chave do sequestro e liberação de carbono pelas florestas. Porém, o conhecimento sobre as respostas de outros biomas brasileiros às mudanças climáticas é incipiente. A Mata Atlântica tem seu limite sul de distribuição sob um clima subtropical, onde as condições climáticas especialmente associadas à temperatura atuam como filtros ambientais à ocorrência de espécies. Nós temos estudado essas parcelas aqui desde 2009, quando elas foram demarcadas. Então, elas vêm sendo monitoradas a cada 5 anos. E em cada uma dessas parcelas a gente identifica as espécies arbóreas que estão no local e mede o diâmetro, a altura, o diâmetro do caule e a altura do peito, e esse diâmetro ele é marcado e vem a ser medido de novo depois de 5 anos. O que isso nos diz? O quanto que aquela árvore cresceu, o quanto que ela se desenvolveu e o quanto que isso representa em termos de estoque de carbono. Então, nós temos 14 parcelas ao longo de um gradiente de altitude e elas vêm sendo monitoradas desde 2009. Então é uma região extremamente interessante e sensível a qualquer mudança climática, dentre elas esse aumento de temperatura. Porque conforme aumenta a temperatura, a gente tem novas espécies que têm esse potencial de ter um sucesso maior, ter um desempenho maior, ter um crescimento maior. E isso influencia nos estoques de carbono, isso influencia em todo o funcionamento dessa floresta e de outras espécies que fazem uso dessa floresta como seu habitat. O subprojeto Parcelas Permanentes na Mata Atlântica do Sul do Brasil, do PEL de RPPN Promata, dará continuidade ao monitoramento de parcelas estabelecidas em 2009 e implementará outras parcelas, formando um gradiente na transição entre a floresta com araucária e a floresta atlântica estrito sensu, a umbrófila densa. Esses são 2 tipos florestais que variam em composição de espécies de árvores com preferências climáticas mais temperadas, associadas a temperaturas mais frias, a espécies mais tropicais, associadas a temperaturas mais quentes. Ao todo, serão 14 parcelas permanentes implementadas na região nordeste do Rio Grande do Sul, ao longo de um gradiente de altitude e temperatura, ideal para monitorar os efeitos das mudanças climáticas. Então, essas nossas 14 parcelas permanentes, elas fazem parte, nós incluímos ela dentro de um grupo muito maior, que é o Forest Plot. É uma rede de diferentes pesquisadores ao redor do mundo, na América do Sul e também na África, e em toda uma região tropical e subtropical, com mais de 2.000 pesquisadores e mais de 6.000 plots. O que essa rede representa? Em vez de nós termos estudos e observar padrões de mudança apenas nessa nossa região aqui no sul do Brasil, que é uma região subtropical e bastante característica, a gente começa a observar padrões ao redor do mundo. E o clima é tudo para uma floresta, né? Então, qualquer mudança no clima, a floresta responde. Às vezes, muito lentamente, porque são indivíduos de vida longa. Então, parcelas permanentes, elas servem para isso, para a gente manter essas observações em longo prazo e ao longo de gerações a gente vai aprendendo com elas. Então essas florestas aqui do sul do Brasil, elas são super importantes em termos de estocagem de biomassa. O que é a estocagem de biomassa? É a capacidade que as florestas têm de estocar carbono nas árvores, né, principalmente.
e a gente obtém essas informações medindo o diâmetro das árvores e considerando a altura e densidade da madeira. Então a gente combina todas essas informações quando a gente faz as medidas na floresta e ao final a gente pode ter então essa estimativa de biomassa, e essas florestas aqui, como por exemplo as florestas no sul do Brasil, incluindo a região aqui do Promata, estocam biomassa em valores semelhantes a florestas amazônicas, em algumas regiões da Amazônia. Então isso reflete a importância da conservação dessas florestas, especialmente considerando que são a proporção de árvores grandes que estão relacionadas a esse estoque de biomassa. Então, onde tem árvores maiores, o estoque de biomassa é maior. Entender os fatores que determinam a abundância e o crescimento de árvores auxilia na compreensão dos padrões de diversidade em florestas. Numa floresta, diferentes espécies coexistem, compartilhando espaço, condições e recursos para sua manutenção. Quais são os processos e mecanismos que estruturam a coexistência dessas espécies em comunidades florestais? As características e a densidade de cada espécie podem impactar o crescimento de indivíduos de outras espécies? Essas são algumas perguntas teóricas que serão pesquisadas no âmbito desse projeto. Em termos práticos, esse conhecimento pode ser utilizado em projetos de restauração ecológica em florestas, já que iremos compreender melhor os efeitos da competição e das características funcionais no desempenho e crescimento de espécies arbóreas. E aqui então nós estamos numa parcela permanente que é bem típica dessa floresta ombrófila mista, aonde a Araucária angustifolia, o nosso pinheiro brasileiro, é um dos dominantes. E ele está acompanhado de outras canelas, a erva mate, entre muitas mirtáceas, como mirtácea é uma família das pitangas, por exemplo, né, que constituem então essa floresta. Nós estudamos as florestas como se fosse uma grande comunidade. É muito importante que sejam realizadas coletas testemunho das espécies em levantamentos ecológicos. O destino destas coletas deve ser uma coleção, que no caso das plantas se chama herbário, em um conjunto de plantas desidratadas armazenadas para fins científicos. Além da disposição das folhas, algumas características são importantes de constar nessas coletas, como as estruturas reprodutivas, geralmente representadas por flores e frutos. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS possui um herbário com mais de 22 mil exemplares, e o Promata é uma das maiores fontes de coletas depositadas nesse acervo. A Araucária é uma gimnosperma, é uma espécie que é característica da Ombrófila mista. É uma espécie que tem uma história de vida, uma história evolutiva de mais de 250 milhões de anos, de antes dos dinossauros. Ela tem toda uma característica que caracteriza a questão de ser uma espécie de dossel, a forma da copa, ela é emergente, ela se destaca dentro da floresta. Ela é uma espécie dioica alógama, que existe indivíduos machos e indivíduos fêmeas e tem esse cruzamento, né, para ter a reprodução. Ela é polinizada por vento, né, anemocórica, então necessita de uma condição de vento para poder levar o pólen para as árvores, não é um animal que faz isso. É uma nurse plant, porque ela se estabelece num local de forma pioneira, ela modifica a estrutura, as condições do ambiente e favorece a chegada de outras espécies florestais. E ela é um recurso chave dentro do ecossistema, porque além então dela mudar as condições do ambiente e favorecer a chegada de outros elementos, outras espécies florestais, ela fornece o pinhão, que é um recurso alimentar muito importante entre o outono e o inverno. Não tem outros alimentos em abundância como a araucária. Então ela sustenta a questão da floresta e a questão da fauna, da diversidade faunística, que existem muitos animais que dependem desse recurso para se sobreviver e para se manter. Essa comunidade, então, ela é formada por várias espécies e imaginem vocês que cada espécie tem um papel, tem uma função. Elas chegam em tempos diferentes, né? Elas se estabelecem nessa floresta em tempos diferentes, elas morrem, elas recrutam, elas crescem e isso então é uma grande comunidade. Essa comunidade interage com o meio, interage com o solo, interage com a luz do sol, que é a principal fonte de recurso para essa comunidade funcionar. É a energia que ela é transformada via fotossíntese e que move todo esse ecossistema.
o ecossistema é um sistema, então, que funciona com entradas e saídas de energia, e quem comanda esse sistema são essas árvores distintas, que são de espécies distintas, com características distintas e que juntas funcionam como um sistema integrado que é resiliente, mais ou menos, dado também a diversidade dessas espécies. Então a gente tem em torno de 70 espécies aqui nessa região do Planalto de árvores distintas. Algumas são mais abundantes, outras são mais raras, e cada um tem um papel neste ecossistema. Então, para entender esses padrões de diversidade de árvores, nós precisamos investigar quais são os fatores que determinam o crescimento, a abundância e a sobrevivência dessas árvores. Esses fatores podem estar ligados às características do próprio indivíduo de árvore, como o tamanho de folha, densidade da madeira, tamanho de copa, e também características dos indivíduos que estão ao redor desta árvore. Então, um indivíduo e outro podem estar competindo um com o outro e tem essas interações ecológicas. Então, com o aumento de temperatura, nós esperamos que haja uma migração de elementos tropicais para a região subtropical, o que pode acarretar numa diferença nas interações competitivas entre esses indivíduos arbóreos. Então, indivíduos da região subtropical podem ter uma maior mortalidade devido a essa competição com os elementos tropicais, e isso pode mudar todo o ecossistema florestal, inclusive mudar a ciclagem de nutrientes, por exemplo, na floresta. E como se dão os processos ecossistêmicos que auxiliam na compreensão do funcionamento das florestas? Os processos ecológicos envolvem interações entre organismos e destes com o meio abiótico. Eles são importantes serviços ecossistêmicos porque modificam as condições ambientais e a disponibilidade de recursos, mantêm a biodiversidade e promovem interações bióticas. Dentre os processos, destacamos a ciclagem de nutrientes, a polinização e a estocagem de carbono. E essa ciclagem de nutrientes, ela pode ser influenciada por fatores abióticos, como a temperatura e a pluviosidade, e também por fatores bióticos, que diz respeito à composição das espécies vegetais e também às características dessas espécies. E esses fatores influenciam o processo de decomposição, então vai mediar se essa decomposição vai acontecer de uma forma mais rápida ou mais lenta. Se por acaso essa decomposição acontece de uma forma mais lenta, acaba acumulando e estocando carbono no solo, que também é um processo muito importante que as florestas desempenham. Estamos interessados então em avaliar como que ocorre esse processo de decomposição diante dessas variáveis bióticas e abióticas. Isso faz parte da pesquisa e essa decomposição é mediada principalmente pelos micro-organismos do solo e também por invertebrados, que fazem com que esses nutrientes retornem para as plantas e elas possam utilizar no seu crescimento. A avaliação desses processos é fundamental para compreender o funcionamento das florestas e isso é muito importante para conseguir predizer o potencial de resiliência que essas florestas têm frente às mudanças climáticas. Então como que essa floresta vai se comportar diante das mudanças, se ela vai conseguir voltar ao seu estado original, mesmo depois de uma perturbação ou de um evento extremo. São poucas espécies que conseguem tolerar essa variação grande de temperatura ao longo do ano. E essa amplitude toda de temperatura, ela influencia negativamente os estoques. Então, uma das ameaças que as mudanças climáticas estão afetando sobre as florestas aqui no sul do Brasil é que ondas de frio e ondas de calor têm se tornado cada vez mais frequentes. E isso faz com que essas amplitudes de temperatura sejam mais frequentes também. E são poucas as espécies que toleram essas amplitudes e isso se reflete negativamente aos estoques de biomassa. E essas avaliações temporais que a gente faz em parcelas permanentes, ou seja, acompanhar as florestas ao longo do tempo, são super importantes porque a gente consegue acompanhar também as taxas de crescimento e mortalidade das árvores, então o quanto elas vêm crescendo ao longo do tempo e qual a taxa com que elas vêm morrendo. E se observa que em nível global a taxa de mortalidade de árvores vem aumentando ao longo do tempo, ou seja, as árvores têm morrido mais, numa taxa mais rápida, e isso tende a influenciar negativamente a capacidade que essas florestas têm de sequestrar carbono da atmosfera. Então, as mudanças no clima, elas tendem a afetar tanto os estoques de biomassa negativamente, fazendo com que as florestas estoquem menos biomassa, como também essa capacidade que as florestas têm de sequestrar carbono,
porque a mortalidade das árvores está aumentando. Então, menos árvores nas florestas, menos carbono estocado.